Todos os cultos que a gente vem aqui, o Espírito de Deus tem sempre falado conosco a respeito de se acertar com Ele. Nós estamos num tempo em que a gente devia vir para os cultos para adorá-lo e para bendizê-lo, sem precisar Deus ficar, olha filho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, filho, olha, você está andando meio longe, puxando a sua orelha. É porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não amam a Deus lá fora. Amam a Deus do jeito delas, do jeito que acha que é o certo. Mas se fosse para a gente adorar de qualquer jeito, para a gente fazer as coisas de qualquer jeito, Deus não teria deixado a palavra dele para a gente se espelhar nela. A palavra de Deus é a verdade. E qualquer coisa que sair fora dessa palavra, diz a Bíblia, mesmo que um anjo de luz venha falar de um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Eu e você precisamos entender que é nele e por ele que nós temos vida e vida eterna. É nele e por ele. Vale a pena sim dizer não sim para os seus problemas, para o seu, melhor ainda, para os seus desejos carnais. Sabe por quê? Ele prometeu que se você for fiel até a morte, Ele vai dar a coroa da vida para você. Eu quero ler um versículo aqui hoje, que diz aqui em Apocalipse 3:11, que está escrito assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho sem demora, ora vem Senhor Jesus. Conserva o que tens, filho, para que ninguém tome a tua coroa. Ele estava dizendo para uma das igrejas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas, e uma delas ele fala: cuida bem do que você tem fé, você tem buscado, olha, cuida bem do que você tem, cuida da sua fé, para que ninguém tome a coroa da vida, a sua coroa da vida. Você pode perder a sua coroa. Por isso que a gente tem que manter firme e fiel, se manter fiel buscando o Pai. Veja bem uma coisa, Ele não quer que você seja perfeito, mas que Ele quer que você tenha o perfeito, que é Jesus, dentro de você. E esse Jesus perfeito vai modificando sua maneira de ser. Esse Jesus todo-poderoso, perfeito, Ele te ensina o caminho que você tem que andar, e te ensina o que é útil. Ele ensina por onde andar, como andar, o que fazer. E aqui eu quero falar para vocês hoje que a Bíblia fala: venham em breve, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém, para que Satanás, para que alguma pessoa, para que alguma filosofia, para que alguma coisa, filosofia mundana, possa te tirar da presença de Deus, onde você vai perder a sua coroa. Irmão, que adianta viver nessa vida e depois ainda por cima morrer para o inferno? E você que está aqui na igreja, ouvindo todas essas coisas, depois de ir morar no inferno, adianta? A palavra de Deus diz que existe céu e inferno. E eu sinto um temor no meu coração, porque eu quero ir para o céu. Eu quero manter minha vida na presença de Deus. Eu quero buscar a presença do Pai. Busque também, meu amado, lute pela sua vida. E lute para guardar a sua fé.
Porque essa é a linguagem do Espírito. É a linguagem sobrenatural. A sua fé. E a fé, irmãos, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que diz aqui? Em Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, ou melhor ainda, talvez ponha na ara, vamos ver lá. Diz aqui, vou ler aqui, depois eu leio lá. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, ou pela mensagem ou pregação da palavra de Cristo. É através dela que aumenta a minha fé. É através dela que você aumenta a fé. É vindo na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus. Mas nós fazemos tudo, lemos de tudo, fazemos de tudo, ouvimos de tudo, assistimos de tudo. E pouco nós cuidamos da nossa fé. A sua fé é mais importante do que tudo, irmão. E ela está sendo assim como foi para Eva. Satanás enganou a Eva rapidinho. Distorceu a palavra. E a Eva acreditou na palavra de Satanás, através da serpente. E disse: eu vou ser como Deus. Eu vou ser como Deus. Então eu posso comer dessa árvore. Deus falou para você não comer? Não, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Satanás, ele é cheio de argumentos quase lógicos. Se não fosse, ele tem uma lógica, porque por isso que ele engana as pessoas. Ele existe uma lógica no que ele fala. E se você não tomar cuidado, você acaba sendo enganado e seduzido por palavras estranhas. Irmãos, nunca tivemos um tempo em que nós precisamos manter a sanidade mental e espiritual, lendo a palavra e permanecendo nela. Permanecendo na palavra. Porque do mesmo jeito que vai vir um grande avivamento sobre aqueles que desejam, sobre o remanescente fiel do Senhor, sobre aqueles que amam a Deus, aquele avivamento que as pessoas vão ser novamente apaixonadas por Jesus, que já está chegando sobre nós. Já tem muita gente apaixonada, já tem muita gente acesa no coração, já tem muita gente que quer mais de Deus do que qualquer outra coisa. Mas aí, nesse tempo também Satanás vem com contra-ataque. Claro que ele vem para tirar você daquilo que ele perdeu lá no céu. Ele perdeu o lugar dele lá, junto com a glória de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ou melhor ainda, ele queria ser maior que Deus. Melhor que Deus. Irmãos, por favor, a fé, guarde a sua fé como quem guarda as suas joias. Mulheres que têm joias, vocês não coloquem em qualquer lugar suas joias, não é verdade? Não estou falando de bijuteria. Mas tem bijuteria bonita, né? É verdade, Sueli? Estou dizendo daquela joia que custou caro. Aquela joia que é de ouro. E que você sabe que qualquer ladrão pode entrar lá em casa qualquer hora e pode roubar. Você não coloca em qualquer lugar. Você não coloca lá por cima. Você guarda numa caixinha, guarda lá naquele lugar, naquele esconderijo, onde você guarda outras coisas também, às vezes até chocolate, alguma coisa lá para ninguém achar. Tenho que brincar um pouco, né, irmão? Aquelas coisas que são mais queridas para nós, nós guardamos mais profundamente. Aquelas coisas que nós não ligamos muito, a gente deixa mais por cima. Se alguém vier pegar, a gente, não tem problema, a gente tem outro. Mas a sua fé, ela tem que ser guardada com tudo que é de melhor. Aqui diz assim, olha, o que é fé? Fé, irmãos, está aqui escrito em Hebreus 11, de 1 a 3, versículo 6. Ora,
Hebreus 11, de 1 a 3 e versículo 6 também. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E agora o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmão, se você acredita que Deus existe, por que você está longe dele? Se você acredita que ele existe, por que você não tem fé para ser um filho de Deus de verdade? Para andar nos caminhos do Senhor e para fazer a vontade dEle. A vida eterna existe. E eu preciso acordar você, irmão, porque nós estávamos lá no cemitério ontem. Ontem não, que dia que foi ontem? Foi ontem? Ontem. Tanta gente triste, tanta gente chorando, tanta gente chateada, magoada, porque a sua mãe foi tirada, a sua tia foi tirada, e quando nós estávamos lá ainda chegou o caixão de uma pessoa que tinha acabado de falecer, de partir. Melhor, tinha morrido e estava na hora de enterrar. As pessoas estavam tristes, chorando. Mas a maior tristeza não é vê-los chorando por aqueles que têm um lugar lá no céu, mas chorando por aqueles que não têm esperança de vida eterna. Chorando, muitos deles estavam lá no caixão, ou melhor ainda, no túmulo, chorando por pais, por mães que foram embora. Eles estão achando que ainda eles estão ali, e eles choram, e nós respeitamos a dor de cada um deles. Por outro lado, aqueles que sabem que os seus parentes não estão mais lá, a gente pode ter saudade, mas a gente sabe que eles não estão ali. Eles estão lá no céu, no lugar de glória, no lugar gostoso, no lugar de paz, no lugar onde não vai ter tristeza, nem mágoa, nem dor, nem nada, nem dívida para pagar. Que bom. Quando dizem amém. Mas amado, não adianta nada eu dizer que tenho fé. Melhor ainda, eu querer ir para o céu e não ter fé, a ponto de que Ele me leve, a fé seja aumentada todos os dias. Se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Ora, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. E que Ele não só existe, mas Ele recompensa aquelas pessoas que buscam a Ele. O que você está fazendo que você não está buscando a Deus como deveria? E não está recebendo as recompensas que Ele te dá? A verdade, meu amado, fala bem baixinho, que a gente brinca um pouco, achando que nada vai ser, que não é verdade. Não, a pastora fala isso porque ela é pastora, ela tem que falar para segurar a gente na igreja. Mentira, irmão. Eu bem gostaria que não fosse algumas coisas como são, mas tem que ser. Está escrito e eu obedeço a palavra. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra dele é verdadeira. Então cuida do seu caminho e não fica guardando coisas do coração, mágoas do coração, porque isso vai trazendo incredulidade, vai corroendo a sua fé. Há pessoas que estão bem com Deus, mas vai deixando entrar uma mágoa, uma tristeza, uma chateação. Aquilo vai corroendo como se fosse uma ferrugem no ferro. Ferro? É ferro que fica com ferrugem, né? É isso, Carlos? É, né? Ferro que tem ferrugem. E aquela coisa enferrujada, ela perde a resistência. Tinha uma mesinha lá em casa que é assim, que a gente joga água nela, e ela ficou
muito ruim o pezinho dela. Ela corroeu. Quantas coisas Satanás tem jogado para você desistir, guardar mágoa, desanimar. Ah, não vou mais me envolver porque as pessoas da igreja são falsas. Fala uma coisa, aqui é lugar de gente falsa, sim, que quer transformação. Sim, de pessoas doentes, sim, mas que querem mudança de vida. Então aqui é o lugar de gente doente, sim, que quer ser transformado. Porque o Espírito de Deus transforma o coração daquele que clama a Ele. Ele é galardoador daqueles que buscam, daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é, em outra passagem, em outra tradução está escrito galardoador, aquele recompensa aqueles que o buscam. Amado, esse mês inteiro nós queremos falar sobre fé com vocês, para que a sua fé não desanime, para que você não deixe de olhar para o Senhor Jesus. Ainda nós não temos suportado tantas dúvidas, tantos problemas, que a gente não consiga olhar para Deus. Sabe, Jó, eu quero lembrar desse homem hoje. Jó, que foi o primeiro livro que foi, na verdade, o mais antigo que existiu. Conta a história de um homem que era fiel a Deus em todas as coisas. Fiel a Deus, amava a Deus, clamava a Deus, buscava Ele. Ele queria Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. E toda vez que Satanás passava perto dele e falava assim: você viu meu servo Jó? Como ele é fiel em todos os seus caminhos? Ah, mas também ele não tem problema. Tudo bem, pode tirar as coisas que ele tem. Mesmo assim, Jó não desanimou da fé. Mas aí, um dia novamente Satanás veio perto dele e ele disse: você viu meu servo Jó? E ele disse: também ele tem saúde. Tá, tudo bem, só não tira a vida dele, mas pode tocar nele. Jó, mesmo assim, nunca pecou com os lábios e não falou mal das coisas que Deus tinha feito para ele, tinha permitido na vida dele. A esposa dele virou e falou para ele: escuta, ainda você está adorando esse Deus? Para de adorar esse Deus e morre de uma vez. As pessoas olham para a gente e falam: você ainda adora esse Deus? Você é muito quadrado. Você imagina se Deus fala tudo isso que está escrito aqui na Bíblia. Tem que contextualizar com o tempo de hoje. Meu amado, a palavra do Senhor é eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é poderosa e ela trabalha dentro de nós. Sabe quantos anos foi escrita essa palavra? Quase 2000 anos atrás, ou mais do que 2000 anos atrás. E ela continua sendo viva e eficaz e poderosa. E extraordinária para transformar corações. Transformou o seu coração, não foi? Transformou o meu coração, não foi? Ele continua sendo poderoso. Ele continua falando. Deus continua sendo verdadeiramente um Deus vivo. Então não brinca de ser cristão. Não brinca de ser cristão. Você, se é cristão verdadeiro, viva como um cristão verdadeiro. A palavra de Deus diz muito clara: aquele que diz que está nele. E a coisa mais fácil de você entender: eu tenho uma fé em Deus. Todo mundo diz isso. Mas a Bíblia diz: aquele que diz que está nele tem que andar conforme ele andou. Na humildade, na dependência de Deus, na oração, na busca, no dizer não a si mesmo. Eu queria lembrar de Jó mais uma vez. No meio dessa muita luta que ele passou, diz aqui que Jó fez uma coisa interessante.
Ele estava lá no meio da luta dele, e Jó 19, 25 diz assim, 19, 25, diz: tudo bem, essas coisas estão acontecendo comigo, eu não entendo por quê, porque eu não fiz nada de errado, eu estou na minha integridade, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu entendo que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Em outra passagem, 42, 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no versículo 5, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, eu já te amava, mas agora os meus olhos conseguem te enxergar, Senhor, estou conversando contigo. Meu amado, o problema faz você enxergar melhor as coisas, faz você ter mais fé. O problema de Jó fez com que ele se humilhasse, ele saísse muito mais forte do problema do que quando entrou. E agora ele não tinha simplesmente uma fé que ouvia somente falar, ele conhecia face a face o Senhor Deus. Que eu e você sejamos renovados na nossa fé todos os dias. Moçada, é bom ser jovem, mas é muito melhor amar a Deus em primeiro lugar. O resto será acrescentado. O namorado na hora certa, a esposa na hora certa. Pessoal casado, é muito bom ser casado, mas é muito melhor ser de Deus. E prosperar não vem simplesmente do nada ou só de trabalhar, vem da presença de Deus sobre a sua vida. Ele traz prosperidade e Ele enriquece a sua vida. A bênção de Deus enriquece e não acrescentará dores, diz a palavra. Amados, não se deixe envolver com coisas que não agradam ao Senhor. Eu vejo que algumas pessoas aqui, hoje inclusive, estão numa encruzilhada. Tem dois caminhos, tem aqui um caminho para seguir, outro aqui para cá. Dois. Eu não sei para que lado eu vou, se eu vou para cá ou se eu vou para cá. Irmão, ore a Deus, e aquilo que o Espírito Santo puser no seu coração, faça. Quer dizer, faça aquilo que Ele te mandar, não aquilo que você quer. Porque você está no meio de uma luta, não sabendo o que é melhor. Mas se você ouvir a voz de Deus e parar um pouquinho e falar: Deus, para que lado que eu vou? Senhor, eu não quero perder a tua presença, para que lado eu vou? E o Senhor vai te dirigir: filho, ande desse lado, porque eu estou contigo e serei contigo por onde quer que você andar. Ontem estava aqui um pastor chamado Pastor Tomás, e ele estava contando que ele é músico, e que um dia ele estava muito duro, ele estava sem dinheiro, e ele tem uma filha, é casado, e alguém chegou para ele e falou assim: você queria tanto que você tocasse num barzinho, só 7 músicas, e você vai ganhar muito dinheiro. Olha, esse aqui é o dinheiro que ele vai te dar, é tanto assim. E ele precisava muito de dinheiro, ele precisava do dinheiro, ele falou: Deus, são só 7, pode ser? E Deus falou para ele: eu não te chamei para você ir naquele lugar, fica comigo. E ele foi e falou para o moço: eu sei que é bastante dinheiro, eu gostaria de receber esse dinheiro, mas eu não nasci para isso, Deus me chamou para segui-lo, e eu vou segui-lo. São só 7 músicas, mas eu não quero dar nenhuma para aquilo onde Deus não quer que eu vá. Depois de uma semana, duro, talvez Satanás jogando na cabeça dele: você podia ter dinheiro agora para comprar comida para sua casa. Depois de uma semana ele recebeu o dobro, porque ele foi fiel a Deus. Irmãos, isso também tem que acontecer com você.
Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que amam a Ele. Reative a sua fé, reanime a sua fé, reavive a sua fé. Deus é maior, mais poderoso. E se você não tem visto Ele assim, é porque você já não acha mais que Ele é Deus tão vivo quanto Ele é. Fale comigo. O meu Deus é vivo. O meu Deus é vivo. O meu Deus é vivo. Ele está me olhando agora. Não dá um gelinho na barriga? Ele está te vendo agora? O Senhor está me vendo agora, Pai. O Senhor está vendo os teus filhinhos agora que te amam aqui. Isso vai ficar gravado na eternidade, Pai. Dia 3 de novembro de 2024. Nós estamos aqui para dizer para o Senhor: conta comigo, Pai. Serei fiel até a morte. O Senhor te dirá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fecha os seus olhinhos um minutinho.